Madara, revivido pelo Rin Tensei, conseguiu vencer o Hashirama Edo Tensei. Mas e se fosse o Madara Rin Tensei versus o Hashirama vivo? Ou seja, o Madara em seu auge, sem contar os poderes de Jinchuriki do 10 caudas, versus o Hashirama também em seu auge. Qual dos dois venceria em um combate? É isso que a gente vai descobrir agora. E só para esclarecer de vez, as versões utilizadas serão: o Madara será ele revivido pelo Rin Tensei e apenas com um Rinnegan, já o Hashirama será ele vivo com seus poderes da época do Vale do Fim. E como de costume, vamos relembrar brevemente os poderes de cada um, começando pelo Madara. E bem, essa versão do Madara é colocada por muitos como mais fraco que a sua versão Edo Tensei, e isso porque ele perde a regeneração e o chakra ilimitado. Porém, quem pensa isso está extremamente enganado, pois segundo o próprio Hashirama, o Madara só estava recuperando seu verdadeiro poder a partir do momento que ele revive pelo Rin Tensei. E esse Madara ainda conta com seu Susanoo, onde ele conseguiu usar a forma do Susanoo com pernas sem estar sem nenhum de seus olhos. E segundo o Sasuke, o Susanoo é desbloqueado para aqueles que despertam o Mangekyou Sharingan em ambos os olhos. Sendo assim, mesmo tendo apenas um olho, o Madara já havia despertado o Mangekyou em ambos os olhos no passado. Então sim, ele pode ativar a forma de seu Kazentai Susanoo na hora que bem quiser. Outro poder que o Madara conta é com 6 caminhos do Rinnegan. No decorrer da guerra, o Madara se limita apenas a usar os caminhos do Rinnegan que ele julgou seriam os mais úteis. Ou seja, teve caminho do Rinnegan que o Madara não usou, e por isso muita gente acha que o Madara não tem os 6 caminhos do Rinnegan. Porém sim, o Madara tem todos os 6 caminhos do Rinnegan, afinal o Dojutsu originalmente é dele. Todos os poderes do Rinnegan que o Nagato usou, o Madara também pode usar. Ele apenas não precisou de alguns caminhos e ficou usando apenas o Gagidou, que era a única coisa útil para ficar anulando os ataques inimigos. Além disso tudo, o Madara ainda contava com as células do Hashirama e por isso tinha sim ficado mais resistente e também tinha acesso à sua regeneração sem o uso de selos de mãos, além de uma pequena parte do Senjutsu do próprio Hashirama. E claro, conseguiu usar o Mokuton em larga escala. A gente não viu se o Madara poderia ativar a Alma de Madeira, porém pelo menos o Dragão de Madeira o Madara conseguiu utilizar. Já o Hashirama vivo é um absurdo de poder. Esse cara, quando estava na sua forma de Edo Tensei e nerfado, compara o chakra do Naruto e da Kyuubi juntos ao seu próprio chakra. E o que deixa todos de cabelo em pé é que o Hashirama que falou isso estava na sua forma Edo Tensei, ou seja, não era a sua versão Prime. Além de que a fala vem de um clone, que obviamente não tem o poder total do Hashirama, além de que era o Hashirama base. E juntando tudo isso, a galera começou a se questionar de quanto de chakra esse cara tinha para fazer tal comparação. Não é absurdo pensar que o Hashirama tenha chakra pelo menos próximo ao da Kyuubi, isso porque ninjas como o quarto Haikage de certeza já tinham o nível de uma Biju como 8 caudas, e o Hashirama, usando seu modo sábio que aumenta essas reservas, conseguiu solar a própria Kyuubi. Então a quantidade de chakra e poder que esse cara tem é surreal. E o Hashirama usa tudo isso na madeirada. Ele consegue criar seres gigantes de madeira, como a Alma de Madeira, que bate de frente com o Susanoo perfeito do Madara. Também consegue usar o Dragão de Madeira e a sua técnica mais poderosa, a 1000 Palmas, um Buda colossalmente grande que faz a Kyuubi completa parecer um brinquedo em comparação à estátua. O Hashirama tem jutsu de selamento e um poderoso modo sábio, além de possuir os 5 elementos. E sim, ele também pode usar isso pela 1000 Palmas se fosse da sua vontade. E além disso tudo, o cara ainda é mestre na arte da espada. E beleza, habilidades principais relembradas, agora vejamos o que daria certo nesse combate entre essas duas lendas. E bem, os dois sempre gostaram de travar uma luta mais próxima quando se tratava de um combate entre os dois. Embora a luta sempre escalasse para Megazords, eles sempre testavam um ao outro em um combate de espadas. Porém, a maioria das vezes ninguém de fato saía vencedor desse combate. Porém, se observarmos, o Madara levava uma certa vantagem nesse quesito, pois na luta de ambos no Vale do Fim, a gente vê que na parte final, o Hashirama está com uma ferida cicatrizada no braço esquerdo, que ele aparentemente não tinha antes. E também na luta dos dois na forma Edo Tensei, o Madara acerta várias estacas do caminho exterior no Hashirama. E a explicação para isso se deve provavelmente porque o Madara deveria ser um lutador melhor em combates mais próximos, pois de forma geral, os Uchiha são excelentes lutadores. Porém, de forma geral, a luta sempre escalava para Megazords, e aqui não seria diferente. E galera, o Nascimento da Floresta agora seria inútil contra o Madara, afinal ele pode sair do alcance do pólen com seu Susanoo, e assim evitar de ser afetado. Inclusive o Madara agora também conseguiu usar o mesmo jutsu, então essa possibilidade a gente já descarta, porque seria inútil de ambos os lados. Como eu já mencionei antes, o Hashirama conta com 5 elementos, porém ele nunca foi mostrado usando tais habilidades, e sempre usou apenas o Mokuton. Porém, mesmo que o Hashirama use os 5 elementos, o Madara pode absorver tudo com o Gagidou do Rinnegan.
Outra coisa que muita gente sempre se questiona é por que o Madara não usava genjutsus contra o Hashirama. E bem, antes de responder, vamos esclarecer que o Madara mostrou conseguir ativar o Mangekyou Sharingan e depois trocar para o Rinnegan. E também, quando foi necessário, ele regressou ao Mangekyou Sharingan. Ou seja, o Madara pode usar o Mangekyou Sharingan para usar genjutsu se for de sua vontade. Porém, isso daria certo no Hashirama? E a resposta é que, com certeza, não. Como o Jiraiya explicou, é possível quebrar um genjutsu se você tiver um bom controle de chakra e conseguir parar o seu chakra. E provavelmente era assim que o Hashirama se livrava dos genjutsus do Madara. E bem, o Madara tinha um genjutsu forte? Com certeza sim. Porém, nem todo Uchiha é um Itachi ou Shisui, que tem genjutsus especiais. Por exemplo, o Kakashi, quando tomou um genjutsu especial do Mangekyou Sharingan do Itachi, ficou em coma por dias. Porém, quando o Madara usa o seu genjutsu do Mangekyou Sharingan no Raikage, ele até cai. Porém, quando o Onoki liberta o Raikage, ele não estava com nenhuma sequela do genjutsu, como o Kakashi, que desmaiou logo na sequência ao receber o Tsukuyomi, ou o Shiki ficou sem conseguir se mexer após cair no genjutsu do Sasuke. Ou seja, o genjutsu Mangekyou do Madara não passa nem perto do Tsukuyomi do Itachi. Então sim, era possível que o Hashirama quebrasse o genjutsu e ainda ficasse de boas. Afinal, o Hashirama é uma aberração em chakra. Embora muitos não saibam, o Hashirama também sabia usar genjutsus. No anime, quem usou foi o Tobirama, mas no mangá foi o Hashirama. Então, assim como ele sabia usar genjutsus, ele também deveria saber quebrar. E como o genjutsu do Madara não era tão potente como o Tsukuyomi, ou até como um Kotomatsu Kami, o Shodaime conseguiria quebrar o genjutsu dele e ainda ficar intacto na luta. Já os jutsus de fogo também não iriam resolver essa luta. Podia queimar uma parte da floresta, mas não ia resolver o problema. Já o meteoro, o Madara dificilmente usaria, porque seria inútil no Hashirama. A alma de madeira é do tamanho do Susanoo perfeito. O Susanoo perfeito é maior que o meteoro, em cima de outro meteoro quebrado. Ou seja, sair da área de alcance usando a alma de madeira para se locomover é muito fácil. E embora muitos acreditem que esses avatares gigantes são lentos, a verdade é que eles não são. Por serem gigantes, com uma simples passada ou pulo, eles já conseguem percorrer grandes distâncias, então o meteoro seria inútil. E galera, antes de prosseguir eu queria pedir a inscrição da galera que acompanha o canal, mas que ainda não é inscrito. Mais da metade do público que acompanha o canal não se inscreveu, e a gente está com a meta de chegar a 100 mil inscritos até o final do ano. E vem muita coisa boa por aí, e você só vai conferir se for inscrito. Ou caso contrário, o YouTube vai entender que você não gosta do canal e não vai entregar o conteúdo para você. Então não perde tempo e vem fazer parte do canal. E dito isso, bora continuar a análise. Já as técnicas de ataques dos 6 caminhos, como os mísseis do caminho Azura, seriam inúteis. O Hashirama tinha defesa que tancava Bijudama. Não seria esse míssil que iria pegar ele. As invocações do caminho animal também seriam facilmente subjugadas pelo Mokuton ou Polivenenoso, ou até mesmo por selamento. Então invocações também seria inútil. Quando se fala de batalha de Megazord, geralmente a alma de madeira sempre empatava com o Susanoo perfeito. Então aqui a luta ainda ficaria amarrada. O problema de verdade iria começar quando o Hashirama resolvesse apelar e ativasse o seu modo sábio e também a 1000 palmas. E aqui, por mais forte que seja o Susanoo do Madara, não tem muito o que falar. O Susanoo perfeito não tanca 1000 palmas, simplesmente não dá. E aqui eu queria citar um detalhe interessante. Pelo que o Databook fala, o Susanoo do Madara também consegue voar. Porém, no anime ele nunca mostrou essa habilidade, e nem sequer tinha asas grandes como o Susanoo do Sasuke ou do Kakashi. Porém, como o Susanoo consegue mudar de forma livremente, faz total sentido que o Madara consiga usar as asas e voar. No entanto, isso só faz o Madara não ser obliterado pela 1000 palmas. Mas ele ainda continua sem poder destrutivo para conseguir peitar a 1000 palmas. Já no lado do Hashirama, ele ainda tem alguns recursos, que no caso é descer o Susanoo do Madara na marra, invocando o selamento que já vem do céu, e que é forte para segurar o Jubi, ou seja, mesmo que o Madara voe no Susanoo, ele ainda iria descer na marra pelo selamento do Hashirama. Selamento esse que já até mesmo prendeu o Madara uma vez. Mas é isso, a luta acabaria assim, a vitória seria do Hashirama, e a resposta é que com certeza, sim, o cara é o Deus Shinobi e não tinha como perder. Você mentiu! Mentiroso! E calma galera, que é brincadeira, o vencedor seria o Madara. E por quê?
E bem, mesmo nessa situação que o Madara fique preso pelo selamento do Hashirama, ele ainda poderia usar o seu limbo na hora que bem entendesse para finalizar o Hashirama, sem que ele nem sequer percebesse. Vale lembrar que o limbo só pode ser sentido pelo Senjutsu do Rikudo Sennin, então ninjas sensoriais como Shi e também como Hashirama no modo sábio não conseguem sentir o limbo, e o Hashirama seria pego de guarda baixa e finalizado pelo limbo. Vale mencionar que o limbo é dito pelo Databook ter todas as habilidades do Madara original, então ele pode ir até o Hashirama e sem ele perceber puxar a alma dele. E bem, essa aqui é a segunda forma do Madara vencer, usando ele mesmo o caminho humano. Lembra que eu falei lá no começo que os dois tinham o hábito de sempre medirem forças na espada e em um combate mais próximo? Pois é. Em uma luta tão próxima assim, não seria difícil do Madara colocar a mão na cabeça do Hashirama e puxar a sua alma. Vale mencionar que assim que ele colocasse a mão na cabeça do Hashirama, ele ficaria paralisado, então seria fim de luta. E só esclarecendo, o Madara não usou o caminho humano no Hashirama Edo Tensei porque o objetivo do Madara era absorver o chakra Senjutsu do Hashirama, e se ele usasse o Ningendo, ou seja, o caminho humano, ele iria automaticamente cancelar o Edo Tensei do Hashirama, e assim ele não poderia absorver o Senjutsu dele, que era o seu verdadeiro objetivo. A terceira forma do Madara vencer seria com os bastões do Rinnegan do caminho exterior, assim como o Madara Edo Tensei fez. Como eu mencionei no início, ao que tudo indica, o Madara levava vantagem em combates de curto alcance e provou que podia acertar tais estacas se fossem em um combate com certa proximidade, como o Madara fez com a versão Edo Tensei. Então ele também poderia fazer isso aqui e paralisar o Hashirama completamente. Então não existe dúvidas, se o Madara Hina Tensei enfrentasse o Hashirama vivo, a vitória ainda seria do Madara. E sim, essa versão do Madara já é muito apelona. Isso porque basicamente essa versão reúne o poder de 3 grandes ninjas, sendo ele o Susanoo perfeito do próprio Madara, o Mokuton e a regeneração do Hashirama e o Rinnegan do Nagato. Essa versão do Madara é uma espécie de fusão e é extremamente roubado. E por isso o vencedor de hoje é o Uchiha Madara. E esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, fui!